Sejam bem-vindos, membros do IDFP. É com muito entusiasmo que nós vamos começar a nova temporada e vamos tratar aqui sobre família. Traremos bastantes inovações, além da parte conceitual, daquilo que é referente à legislação e à Constituição Federal, mas os casos práticos, a evolução desse assunto tão relevante, não é, Mariana? É isso aí, Thaís. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova temporada. E para iniciar essa temporada de família, nada como saber o que é família, não é, Thaís? Eu penso assim, né, Mariana, que quando a gente já fala desse nome, acaba trazendo para uma coisa, uma questão que só lá no meio do caminho nós vamos tratar, porque tem a ver também com a evolução da sociedade. Para mim, quando fala família, no conceito, no vocábulo, eu penso sempre em afeto. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? A família, no aspecto que a gente vê hoje, que ela se apresenta para a sociedade, até porque ela é considerada o quê? A base da sociedade, né? Por isso tem tanta proteção. A família que a gente vê hoje rodeada por essa questão do afeto, que é até cobrado, não era assim antigamente. Não era. Aliás, até pouco tempo atrás, família era aquela que originava do casamento, né? Então, o casamento entre o homem e a mulher. Então, a família vinha disso, né? Se a gente for mais para trás ainda, que não é o caso, a gente não vai ficar voltando, mas tem um livro, inclusive, que chama Cidade Antiga, que conta dessa origem da família, né? E como você disse, a família foi se modificando ao longo do tempo. E, inclusive, o Estado passou a olhar a família de uma outra forma com a nossa Constituição Federal de 1988. Exatamente, porque se nós formos considerar historicamente falando, era até o contrário. Os direitos hoje que nós buscamos muitos, que são os direitos, vamos falar daqueles que eram postos de lado nas relações familiares, que eram mulheres e crianças, hoje são os direitos mais observados, tanto nos princípios constitucionais de direito de família e todos aqueles que garantem igualdade. Por quê? Quando eu falo historicamente, Mariana, estou dizendo mesmo lá naquele passado em que os homens tomavam todas as decisões em relação à criação, patrimônio, né? Aquela responsabilidade que é o quê? Prover, né? Que também isso pode ter um resultado no que nós temos hoje, até na própria questão, no temporada anterior que nós falamos, que são os alimentos. Né? Então, culturalmente, a gente ainda consegue vislumbrar aí por que essa obrigação, que não é só do homem, ok? Mas de ter essa prestação na obrigação alimentar. Mas que, vamos deixar registrado, é decorrente de uma relação parental, é pai e mãe. Mas por que eu estou dizendo isso também, Mariana? Quando a gente pega lá as relações familiares do passado, crianças e mulheres, muitas vezes nem postas à mesa elas eram colocadas, as crianças, né? Almoçavam as famílias, marido, mulher e as crianças em outro lugar. Os assuntos, por exemplo, decorrentes das questões patrimoniais, de compra, de venda, vamos falar também bem lá do passado, das questões que eram, né, relativas à compra, relativa a escambo ou relativa a qualquer coisa que fosse considerar aquela família muito importante naquela sociedade ou naquela comunidade, não envolviam mulheres, não envolviam crianças. Se precisasse privilegiar alguém que fosse dar continuidade à boa reputação ou à boa forma profissional de se ganhar, de se ter dinheiro, aquilo estava sempre muito baseado e centrado na figura masculina. É o chefe da família. É o chefe da família. E quando você fala o chefe da família, é essa questão que também, quando nós formos falar de princípios, a gente já consegue ver que a chefia familiar, hoje ela independe não,
ela não é só ligada ao homem, ela é garantida através da igualdade, tanto ao homem quanto à mulher. Exatamente. E quando eu digo que a Constituição de 88 trouxe isso, é exatamente a igualdade, né? Que veio com a Constituição de 88, trazendo isso para o direito de família, principalmente, né? Que tem tantas mudanças, como a gente diz, o direito ele não consegue acompanhar o direito de família, né? A lei, né? As normas, elas não conseguem acompanhar a evolução da família. Então, família, Thaís, não tem uma definição, né? A gente não tem uma definição de família, um conceito de família na lei. Não existe. E a família, o que a gente tem hoje falando sobre família, né, o artigo 226 da Constituição Federal, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. E por isso, tão importante a nossa caminhada, né, no direito de família, porque quem traz isso para o direito de família somos nós, advogados, que estamos aí lutando pelas famílias, pelas pessoas que querem essa igualdade trazida pela Constituição. Mas é isso que justifica, inclusive, nós estarmos aqui, falando da família na prática. Então, o que é o Instituto de Direito de Família na prática? Porque esse conceito, que é inexistente, se for considerar um conceito fechado, a gente não consegue dar, então, significado único ao vocábulo família, né? E na prática, e você falou da evolução da sociedade, que realmente o direito está sempre um passo atrás dessa evolução e tentando acompanhar, é na prática que isso faz diferença. Porque se nós formos pegar a legislação, a letra da lei, né, em si, fria, nós não consideraríamos família as famílias que hoje, de fato, existem. Por quê? Essa alteração que você fala da Constituição Federal, esse novo movimento, esse olhar muito mais humanizado do que é família, humanizado não, um olhar de direito que traz igualdade, já veio do momento em que a gente para de considerar que família é a união entre homem e mulher. Não é entre homem e mulher somente, Exatamente. né? O STF ele já coloca que é a união entre pessoas. Ponto final. E o STF não está lá na Constituição Federal diretamente. Então, não está. Se você for pegar e for estudar e perguntar para um leigo, né, o que é a família, ele vai responder que é o casamento, tá, entre homem e mulher. Essa resposta está errada? Está conforme a evolução da família na sociedade e que o direito acompanhou através da decisão, né, apreciada através aí, de temas repetitivos, temas de repercussão geral, que é no caso do STF, né? É assim que anda o direito de família. E o que geram esses temas repetitivos, a repercussão geral, a ponto do STF ter que se posicionar? A evolução da sociedade, porque a letra da lei não conseguiu responder ou respondeu já de forma desigual. Porque para aquele momento aquilo era considerado igualdade e hoje não mais. Então, os princípios, inclusive, vêm para garantir isso, porque se não tem lá também estipulado, a gente consegue usar os princípios. Inclusive, com a Constituição Federal também de 88, que os princípios começaram a ter uma maior relevância. Porque se a gente for pensar numa pirâmide, os princípios estavam lá embaixo. E principalmente para o direito de família, princípio tem muita validade, Thaís. Se a gente prestar atenção, esses temas repetitivos do STJ, todos são embasados em princípios. Isso eu estou falando no direito de família, né? Que é o que a gente trata aqui. Então, a gente vai ver que na prática, por que eu preciso saber de princípio? Porque quando eu falo assim que a gente tem que pensar em criar teses mesmo. Para a gente criar uma tese, a gente vai precisar dos princípios. Mariana, então, assim, nesse sentido, é importante a gente até dizer que as doutrinas, né, nós estudiosos do direito de família, nós já denominamos os princípios de família como princípios constitucionais do direito de família. Porque a base deles vai ser, sim, o princípio da dignidade da pessoa humana, né?
é muito amplo, ele vem de uma forma muito geral, né, a garantir essa dignidade, mas através dele, os outros princípios que podem então ser considerados subprincípios, sim, até poderiam. Mas é através dele, dessa garantia da dignidade da pessoa humana, que vão decorrer os princípios da igualdade, né? Os princípios da solidariedade familiar, ou da chefia familiar, né? Não ser feita somente na figura paterna. O princípio que garante também nessa família a igualdade entre os filhos, né? Filhos somente oriundos, advindos de casamento, não. Por quê? Porque não é somente o casamento que constitui família. Pois é, os princípios, eles vieram exatamente para que o direito pudesse se ajustar à sociedade, né? Para poder, pelo menos, tentar acompanhar, ainda que não numa letra de lei. Sim. Então, para isso, nós temos os princípios. E a família, em decorrência desses princípios, hoje nós temos uma pluralidade familiar. A família não existe mais só um único tipo de família. Não há hierarquia entre os tipos de família. Por isso, essa pluralidade familiar. E isso decorre de princípios como o princípio da igualdade. Se uma família pode existir, por que a outra não pode? Então, os princípios no direito de família, eles são, sim, muito importantes. Ô Mariana, o membro ficou interessado quando soube que nós trataríamos na temporada sobre família e que nós falaríamos também desse pluralismo aí. E a questão que foi abordada, né, que foi enviada antes, eu vou jogar para você. Qual que é? Vai ficar a bomba na tua mão. Nós não estamos aqui descontraídas, tentando ficar descontraídas falando da família. O que você pensa a respeito, então, das relações poliafetivas? Porque isso tem reflexo no direito. Porque se a gente falou, inclusive na temporada anterior, tá? No primeiro episódio, que na verdade a gente até apresentou o Instituto e como a gente discutiria essas questões práticas, nós não falamos que o Estado tem que ser menos intervencionista possível ao decidir a felicidade das pessoas, ao decidir a forma que elas vão se relacionar, mas ao mesmo tempo a gente quer o quê? Garantias do Estado também. Garantias de direito. As famílias poliafetivas, que foi essa a pergunta do membro, na verdade, fere o princípio da monogamia. Ou pois não? Fere o princípio da monogamia. Mas nós temos aí a teoria da ponderação. E eu tenho que ponderar princípios, não é? Então, o princípio da monogamia está aqui. Mas e o princípio da autonomia da vontade, da autonomia privada, da dignidade humana, da igualdade, da solidariedade familiar, eles não vão pesar mais do que o princípio da monogamia? Se todos esses membros dessa família querem isso? Você entende onde eu quero chegar? Então, assim, família, a gente está falando aqui, família, pluralidade de família. Se essas pessoas, até mesmo porque hoje, quando a gente fala dos princípios, até mesmo da solidariedade familiar, nós não estamos falando da família como um núcleo familiar. Uhum. Hoje a família é vista por cada membro que faz parte dessa família. Então, cada membro tem um olhar do Estado lá. E na Constituição, o Estado ele tem que proteger a família, não importa qual tipo, mesmo porque não há hierarquia entre eles. Então, família, independente de como ela é formada, ela merece sim proteção do Estado e também merece o respeito das outras pessoas. E a pergunta foi a seguinte: relações consentidas, ou seja, todos que estão envolvidos sabem e permitem, consideradas poliafetivas, devem ter os seus direitos reconhecidos pelo judiciário? Se essa família, todos concordam, devem ter. Mesmo porque, mesmo que não seja reconhecido, existem várias medidas que podemos, como advogados, fazer para proteger essa família, né? Principalmente em questões patrimoniais, questões sucessórias e até mesmo de filiação. Porque como estamos aqui falando de família, hoje nós temos aí já a socioafetividade, que a família, hoje, o principal da família é o afeto.
Então, pai não é aquele, pai, mãe, né? Não é aquele que tem um vínculo sanguíneo, um vínculo biológico. Hoje, a família é muito mais do que isso. O vínculo, hoje, é do afeto. Então, a gente consegue também programar, né? A gente fala também do princípio da responsabilidade parental Uhum. e do planejamento familiar. Hoje, essas famílias conseguem se planejar, mesmo que com dificuldades no caso dessas famílias que ainda não são reconhecidas, né? Mesmo porque as famílias está lá escrito, já tem reconhecimento disso, de que o rol que está lá é exemplificativo. Então, vamos pegar uma família que a gente chama aí de poliamor, Uhum. que é fazer o planejamento familiar. Hoje nós temos aí as técnicas de reprodução assistida, né? E lógico que temos uma maior dificuldade para as famílias homoafetivas com a inseminação caseira, né? Porque hoje a inseminação artificial ou a fertilização in vitro, os métodos de reprodução, as técnicas de reprodução assistida, elas são caras. Então, Sim. tem muitas famílias que não conseguem e também já teve até decisão que se o plano de saúde não consta no contrato que ele cobre a reprodução assistida, que ele não é obrigado a pagar a reprodução assistida. Então, tem muitas pessoas que estão recorrendo à inseminação caseira, né? E aí, e o registro dessa criança depois? Não é uma família? É claro que é uma família e optaram por ter esse filho. Então, hoje a gente fala, por exemplo, desses casais homoafetivos de dupla, quando são duas mulheres, dupla maternidade. Uma cedeu ali o útero. Quando isso é feito por uma clínica, hoje já é mais fácil, porque aquela que não cedeu o útero, mas que é companheira da outra, ela dá a autorização Exato, para já a sua consta, né? companheira fazer o tratamento, né, a técnica de reprodução assistida. Com essa autorização, com esse documento da clínica, elas vão diretamente no cartório de registro das pessoas naturais e as duas conseguem registrar essa criança como filho das duas. Mas numa inseminação caseira, eu não tenho esse documento. E aí? Então, tem igualdade? Essa igualdade, então, tem que ser buscada. Tem que E ser ela tem que ser buscada. garantida, E porque aí, não é o fato de não ter a autorização. exatamente, ela é buscada no judiciário e que nós temos sim já várias decisões Decisões. permitindo a dupla maternidade no caso da inseminação caseira. Aliás, essas famílias, membros, são as famílias chamadas de famílias octogenéticas, né? Que são É, aquelas resultantes de técnicas de reprodução assistida e que destacou muito bem aqui a professora Mariana nesse sentido, de que nem sempre são as inseminações das clínicas, mas sim as inseminações caseiras. é isso. E daí, e família, né? O que a gente está falando aqui. Não deixa de ser uma família. Continua sendo uma família. E a gente vê que o judiciário está caminhando, sim, nesse sentido, encontra, sim, barreiras, né? E eu acho que muitas vezes barreiras até de questões íntimas dos julgadores, né? Porque a gente vem de tradições, de ensinamentos que se passam de geração para geração, mas estamos caminhando, sim, no sentido do reconhecimento de todos os tipos de família. E eu acho que assim, eu acho não, eu tenho certeza que quando a gente está falando então desses tipos de família que não são somente as que resultam da relação do casamento, nós temos também aí, claro, que hoje a união estável ela já é considerada, né? Todo mundo trata, inclusive, é diferente, mas todo mundo trata igual casamento e união estável. E quando a gente está fazendo essa conexão aqui, membros, falando tanto dos tipos de família quanto dos princípios constitucionais de família, não estamos fazendo à toa. Eu vou exemplificar por quê, professora Mariana. É o seguinte: no princípio de proteção da dignidade da pessoa humana,
embarca aquilo que você falou. Todos têm direito, dentro do Estado democrático de direito, de ver a sua família reconhecida, independentemente da forma em que ela foi gerada e criada. E isso é o que enuncia, na verdade, o artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, porque ele já trata diretamente da proteção da pessoa humana. E quando ele trata da proteção da pessoa humana, ele vem a garantir que ela tem direitos. E ela tem direito de constituir a família da forma que melhor atender, desde que ela não vá ferir direitos de outrem. Certo? Exatamente. Então, cabe ao Estado determinar qual é a forma que você quer constituir a sua família ou não. Não cabe ao Estado. Né? Embora ele venha também, porque os princípios são garantias do Estado também, Mariana. Então, através dessa igualdade do princípio de dignidade da pessoa humana, a gente consegue sim, nos casos práticos, buscar o reconhecimento dessas famílias. Inclusive, Thaís, nós tivemos, né, digo recentemente, porque foi em outubro do ano passado, o reconhecimento das famílias anaparentais. O que é isso? São as famílias que não têm a figura do pai e da mãe, ou só do pai ou só da mãe. São famílias que não têm essas figuras e que são, por exemplo, compostas por irmãos. Né? Um irmão que está ali, mora com o outro, está criando outro. Então, já foi reconhecida esse tipo de família. Inclusive, já tivemos agora julgados que antes nós falamos muito da paternidade e maternidade socioafetiva. E agora já tivemos também julgamento da irmandade ou fraternidade socioafetiva. Porque não tem a figura do pai e da mãe, Sim. Mas se reconhecem ali como irmãos. E isso é muito importante pelo reflexo prático no direito. Por exemplo, a gente, se for pensar no bem de família, porque o bem de família ele é considerado, inclusive, impenhorável, inatingível em certas questões quando envolvem débitos, ok? Tem muitas decisões no sentido de que tem irmãos que compõem, residem naquele imóvel que é o único bem desses irmãos, eles não têm mais pais, tá? Tem uma decisão que é super interessante, que são de 2 idosas, elas são irmãs, e seria esse bem atingido por uma determinada questão. E a defesa disse, não, isso aqui é um bem de família. Elas são irmãs, são solteiras, são idosas, eram solteiras mesmo, nunca foram casadas, não têm filhos, e elas são uma família. São uma família. Certo? E o princípio que embasa esse bem de família aí é o da dignidade da pessoa humana. E ainda mais, eu acho que eu posso mencionar aqui, Mariana, me corrija se eu estiver errado, porque é tanto princípio relacionado à nossa liberdade de determinar o que é família, que o artigo 1513 do Código Civil, ele fala, né, que é defeso, ou seja, que é proibido a qualquer pessoa de direito público ou de direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Né? Então, isso é a consagração do princípio da liberdade. E o princípio da liberdade, ele é o quê? Ele é o princípio da não intervenção do Estado na ótica do direito de família. E esse princípio, ele é reforçado pelo artigo 1565, parágrafo 2º também do Código Civil, né? Que pelo qual a gente entende do planejamento familiar. É livre, Mariana, a decisão do casal, sendo vedada qualquer forma de coerção por parte de instituições privadas ou públicas em relação a esse direito. Qual direito? O planejamento familiar, do modo em que você vai constituir a sua família. Então, assim, quando a gente fala de espécies de família e fala de princípios, aí sim a gente consegue criar teses. Exatamente. Inclusive, eu vou falar de uma tese aqui, que é do tema repetitivo 622, que fala que a prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Esse é o tema 622. E eu vou ler aqui a tese, Thaís, que ela é muito interessante, vou ler uma parte,
que ela fala, inclusive, de princípios da paternidade responsável, do princípio da afetividade, e ela fala assim que a paternidade responsável, enunciada expressamente no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento no espectro legal tanto dos vínculos de filiação constituídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo, quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos, que é o que hoje a gente consegue colocar, né? 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai no registro de nascimento, isso diretamente no cartório, ou se quiser colocar mais que 3 no total, pode fazer judicialmente. E, inclusive, fala também nessa tese do tema 622 que os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção às situações de pluriparentalidade. Por isso que merecem tutela jurídica concomitante para todos os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Então, essa tese veio embasada em princípios. Mariana, e essa tese veio embasada em princípios, é assunto que a gente já tem, que vai ficar lá disponível, né, para o membro e também para aqueles que quiserem ter acesso a esses conteúdos especificamente. Por quê? Porque isso é a prática do direito. Então, baseado num princípio, veio a tese, e a tese vai formar a decisão judicial, né? Então, ainda que vai ser também tema de workshop, porque é extremamente necessário saber agir no momento prático em que o cliente te leva essa condição, ele acha que não tem direito, ou até porque já foi negado em algum outro tipo de questão burocrática o reconhecimento disso, mas o Poder Judiciário, diante do princípio da inafastabilidade, ele vai ser obrigado a apreciar essa questão levada. E essa questão levada vai ser baseada num princípio, vai ser baseada na tese. Exato. E por que que a gente chama de tema repetitivo? O tema repetitivo, ele é julgado pelo STJ de assuntos que são relevantes e que ultrapassaram a subjetividade. E daí o STJ, ele decidindo, ele forma aí esse tema e essa tese que deve ser considerada em todos os tribunais. Vem do STJ, os tribunais têm que dar a decisão no mesmo sentido. Por quê? Porque já virou um tema repetitivo. Então, aí vem a prática. O advogado familiarista, ele precisa conhecer esses temas, porque se o juiz ali que ele pediu não dá aquilo que ele está pedindo e existe um tema sobre isso, ele vai colocar, ó, excelência, tem o tema repetitivo, no caso aqui que a gente está falando, 622, e tem que reconhecer as duas, a paternidade biológica e a socioafetiva, quando o filho quer, deseja isso. E aí, se na prática a gente não sabe disso, acaba passando, né? Você vai falar para o cliente, infelizmente eu não consegui. E quando a gente sabe dos temas repetitivos e dos princípios, a gente consegue trabalhar de forma ampla para o nosso cliente. E vamos para mais uma questão que eu trouxe aqui, e também de membro. E eu acho que não é apertado, e tem sentido, tá? A dúvida, na verdade, quando fala de prática, é que a gente sabe, Mariana, que o princípio da afetividade, ele não está exemplificado, ele não está constitucionalmente escrito.
ele não tem uma dedicação de um artigo para ele é um princípio que ainda pode ser visto diante de alguns ângulos como muito amplo ou como não aplicável. Então, o membro trouxe a seguinte questão: professora, você vai falar do princípio da afetividade como basilar, mas ele não está previsto constitucionalmente. Como utilizar isso na prática? E eu te pergunto, o princípio da afetividade seria um princípio ou um valor? E se nós afirmarmos que ele agora é a base do direito de família, E ele é um princípio e ele é um valor? as duas coisas. Ele é um Tá? princípio e ele, agora, para mim, né, no meu entender, ele tem valoração. Então, para essa questão maravilhosa trazida aqui para nós, para que a gente consiga apreciar e colaborar, porque essa é a intenção, né? Não é ensinar, né? Essa troca que a gente tem com os membros para evoluir, inclusive na hora de fazer a sua prática profissional, está respondido. A afetividade, ela não está prevista de forma a estar escrita, descrita ou enunciada, mas ela é, além de um princípio que surgiu porque ele já é inerente às relações familiares, afeto, afetividade, relações familiares estão conectados, não tem jeito mais de dizer que isso não acontece. Então a afetividade, ela é um princípio, ela é um valor, e no seu caso prático você vai utilizá-la, você vai falar da afetividade como base daquele direito que você está buscando, sim, embora ela não conste no Código Civil de modo tão claro, tão expresso e nem na Constituição Federal, mas inclusive ela está também aonde, professora Mariana? No princípio que é o valor maior, que é o da dignidade da pessoa humana. A gente não busca felicidade, a gente não busca evolução das relações familiares, e como que isso se dá? Também através de relações que sejam afetivas. Isso tem um reflexo prático tão grande no direito que hoje nós temos o quê? As ações que envolvem abandono afetivo. Então, se a afetividade não fosse um princípio ou um valor a ser considerado, essas pessoas que buscam algum direito na justiça, elas não teriam nem como embasar o porquê faltou esse afeto, né? E se faltou, e qual o reflexo que isso pode trazer no mundo jurídico, né? No campo do direito. E assim, esse princípio da afetividade, que vem, né, do afeto, que a gente chama também, né, a gente está falando aqui o princípio da afetividade. Hoje, o direito de família fica todo em torno deste afeto. Inclusive, tem um informativo, que eu vou, daqui a pouco até vou procurar aqui, que é de um precedente de pedido de guarda dos avós para um neto que desde o nascimento já morava com eles. Já era uma situação de fato. Já era uma situação de fato. E quando foi concedida essa guarda aos avós, o princípio que foi utilizado foi o da afetividade. E também o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, assim, princípios. Princípios, a gente pode usar muitos princípios para embasar os nossos pedidos, para embasar tudo no direito de família e sucessões. A gente tem que sempre lembrar desses princípios, não só da dignidade da pessoa humana, né, que a gente entende aí como um princípio basilar, mas esses outros princípios que a gente chama de próprios do direito de família. Sim. Igual quando a gente fala do princípio da solidariedade familiar, que a gente falou no episódio passado, dos alimentos entre cônjuges, né, e companheiros. Então, por que esse cônjuge, esse companheiro, mesmo depois de separado, o ex-marido ainda tem que prestar esses alimentos quando
o outro necessita, é justamente por causa do princípio da solidariedade familiar. Que está, tá, no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, porque a solidariedade social é reconhecida como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal, nesse artigo que eu falei, no artigo 3º. E aí, Mariana, é o que eu falo. A gente pode até trazer aqui para os membros o seguinte: deve-se entender por solidariedade o ato humanitário de responder pelo outro, de preocupar-se e de cuidar de outra pessoa. Então, a solidariedade familiar justifica, entre outros, o pagamento dos alimentos no caso da necessidade, conforme o artigo 1694 do Código Civil. Ou seja, o que justifica os alimentos, que é um direito decorrente das relações familiares, independentemente se essa relação familiar é do casamento, da união estável, se é anaparental, se é, né, é um outro tipo de família a ser reconhecido. A solidariedade familiar, ela justifica o próprio artigo 1694 do Código Civil, de que as pessoas numa relação de afetividade podem pleitear alimentos entre elas com base na solidariedade familiar. Exatamente. E quando a gente fala também dessa afetividade, da solidariedade familiar, a gente fala do afeto. E daí muita gente, tem muitos julgados, inclusive, que já não aceitam o abandono afetivo. Por quê? Porque ninguém é obrigado a dar amar, amor. a dar amor. E aí eu peguei aqui uma jurisprudência que fala do princípio da afetividade e o STJ, ele apreciou a questão ligada à afetividade no RESP 945283 do Rio Grande do Norte. E ele entendeu pela aplicação da afetividade como princípio. E aí eu vou ler só uma parte para vocês, que ele fala que o fato é que, princípio ou valor jurídico, não há como compreender o direito das famílias sem considerar a afetividade como elemento primordial ao seu desenvolvimento. Com efeito, as relações familiares se mostram as mais férteis para que o sentimento humano aflore. É evidente que o direito das famílias não tutelará o sentimento em si, mas os atos concretos correlatos a ele terão espaço na tutela jurisdicional. Então, não o sentimento em si, mas tudo que decorre dele, os atos em concreto. Isso, até porque você falou que não tem como a gente cobrar amor, cobrar afeto. Mas os direitos que foram resultantes da relação de afeto, porque foi uma relação de afeto em algum momento, tá? E que pode ter faltado aí, e razão pela qual alguém procurou uma ação, por meio de uma ação judicial, buscar reconhecido esse abandono afetivo. Então, nós não cobramos afeto, não cobramos amor, mas nós cobramos as responsabilidades decorrentes dessa relação que surgiu, que são responsabilidades familiares entre os membros dessa família, também ligada ao princípio da solidariedade familiar. Viu como é complexa a prática do direito de família? E, por falar na prática, vou falar também de um tema aqui, que é o tema 809, que é super conhecido, que ele trata validade de dispositivos do Código Civil que atribuem direitos sucessórios distintos ao cônjuge e ao companheiro, porque a gente tem essa distinção no Código Civil. E a tese é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790, que hoje, aliás, né, já nem tem mais já não validade, existe, né, como válido, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável. Então, esse tema, ele já fala dessa igualdade entre cônjuge e companheiro. Então, é um princípio da igualdade, a gente até fala desse princípio com esse nome mesmo, princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros, sem distinção.
Lógico que não estamos adentrando aqui em outras questões que podem envolver o assunto, mas estamos falando aqui desse tema que fala dos direitos sucessórios. Sim, completando no que você completando não, complementando aquilo que você está falando, porque não estava faltando nada no que você falou, o que eu vou dizer aqui é só um bônus. Esse princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros está lá, no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal e no artigo 1511 do Código Civil. Por quê, né? Assim como não há, e nós vamos falar também desse princípio, essa diferença mais entre a igualdade, na verdade, dos filhos, da mesma forma, a isonomia constitucional veio a reconhecer a igualdade entre homens e mulheres, no que se refere a essa sociedade conjugal, tá? E também sociedade conjugal ou convivencial, que é o que? A formada pelo casamento ou pela união estável, né? Então, artigo 226, no seu parágrafo 3º, e artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, vem aí para garantir esse direito, que é através do princípio da igualdade entre os cônjuges e companheiros, que tem reflexos sucessórios absurdos. Exato. Vou falar de um outro tema aqui, que também fala de um tipo de família, que é a família monoparental. O que é isso? É a família formada por um dos pais e os filhos. E esse tema aqui é o 1182, ele fala da constitucionalidade, da extensão da licença maternidade e regulamentada também pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 1990. Então, ela estende a licença maternidade ao pai solteiro servidor público. E aí ele coloca aqui nesse tema o porquê que ele está concedendo essa extensão da licença maternidade ao pai solteiro servidor público. E ele embasa, todo o embasamento aqui da tese é em princípios. Então ele coloca que é em face dos princípios da isonomia, da legalidade e da proteção integral da criança com absoluta prioridade, bem como ante o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, que dispõe que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, ele confere, o artigo 227, confere proteção integral à criança com absoluta prioridade e também com base no princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, estendendo ao pai genitor da família monoparental. Então, aí está um reconhecimento de outro tipo de família. Então, a família monoparental também já foi reconhecida e, inclusive, esse pai tem direito à licença, a gente chama de maternidade, porque a paternidade evoluir, né, quando ela é concedida, né? Porque a paternidade, hoje a gente pensa naquela pequenininha, e esse pai conseguiu a licença mesmo de 6 meses para ficar com o filho. Viu só que caso prático? Caso prático. E se a gente pega um caso desse e a gente sabe esse embasamento, vamos supor que fosse antes desse tema aqui, poderia ser até a nossa tese para o STJ utilizar aqui, né, nesse tema 1182. Então, é o que a gente fala para os membros. Não tenham medo de criar tese. E a tese se embasa também, principalmente, em princípios. Inclusive, isso acontece muito quando a gente faz a aula ao vivo, né? Porque o membro, de uma maneira maravilhosa, quando troca ideia com a gente, fala, mas em determinada situação, em determinado caso, em determinado processo, não consigo vislumbrar, não consigo visualizar uma forma de pedir esses direitos do meu cliente. Eu entendo que eles têm, mas eu não sei aonde eu me embaso. E aqui nós estamos mostrando onde isso pode ser embasado. Nós estamos praticamente, eu falo, o termo ensinar parece que o outro não sabe nada, não é isso. Nós estamos ensinando como na prática isso é possível, porque ele sabe que é possível, ele só não sabe como aplicar. Exato. E aí a gente utiliza do princípio e também
das entrelinhas, né? Então, quando a gente ainda não tem um assunto definido, não tem um tema repetitivo, como que a gente vai criar uma tese? Usando princípios, usando da analogia e lendo nas entrelinhas para poder convencer o julgador. Certo, Mariana. Será que a gente consegue, assim, até pontuar um pouco, né, nessa temporada que se iniciou aqui, que a gente se dispôs a falar e trataremos ainda de muitas questões em relação à família, né? Além da parte conceitual, mas a parte prática, os tipos de família, dos princípios, e aí a gente traz a questão da atualidade. O que que é atualidade? É como a família é vista, né? Odiernamente, como que ela é vista nos dias de hoje. E aí que eu acho que a gente pode até pontuar, e aí você me acrescenta ou diz se eu estou faltando, e como forma de repassar aos nossos membros, que nós temos então o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, o princípio da igualdade entre os filhos, a igualdade entre os cônjuges e companheiros, o princípio da igualdade na chefia familiar, da não intervenção ou da liberdade, que é o que a gente falou do Estado não poder determinar como a gente vai instituir família, e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, porque, inclusive, no caso que você trouxe, ali, o objeto mais importante da questão era do filho que precisava do cuidado desse pai. Né, estava voltado para o melhor interesse dessa criança, que é garantido constitucionalmente, que é garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente também. Então, a concessão de um benefício, que é um benefício previdenciário, né, que é um outro tipo de benefício que se pede, né, está aqui totalmente conectado com o direito civil, com o direito das famílias, e conectado com os princípios, e nesse caso também com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E o princípio da afetividade, que nós estamos aqui tratando constantemente, e falando, quando a gente fala dessa família tão importante como célula máter, como base da sociedade, o princípio da função social da família. Por quê, Mariana? Se essas famílias se desenvolvem da melhor maneira possível, elas estão cumprindo também dentro do nosso aspecto social, do aspecto de convivência, que nós somos pessoas, né? Nós convivemos. Todas as famílias precisam lidar, todas as famílias vão colocar sujeitos cidadãos para a sociedade. Então, a família, ela tem sim, né, uma proteção especial do Estado. Quando a gente fala de proteção especial para a família, é para o melhor desenvolvimento dos seus membros, Exato. porque isso tem um reflexo muito grande na sociedade. Né? E nós estávamos conversando antes dessa aula, dessa temporada, ou desse assunto especial que a gente iniciou agora, sobre, você falou assim, nossa, Thaís, refleti tanto sobre a família eudemonista, né? E as pessoas assustam tanto, família eudemonista, o que é uma família eudemonista? É o desenvolvimento. É aquela família que hoje é a família que a gente chama de família, como que eu vou dizer, estrutural ali. É uma família que está ali completa, uma família que serve de modelo. E que todos os membros dela estão buscando o quê? A felicidade. A felicidade. Exatamente. Então, se desenvolver dentro das suas melhores potencialidades. E nós, seres humanos, só nos desenvolvemos nas nossas melhores potencialidades quando nós somos respeitados. Cada um com a sua diferença. Então, a família, ela não é mais uma família tipificada de pessoas consideradas perfeitas ou resultantes de uma relação matrimonial, conjugal, ou da união estável, ou a família que tenha o pai e a mãe, porque você falou que tem as monoparentais, né, que vão ter somente pai e filhos, ou mãe e filho, das anaparentais, que não terão mais os pais por uma razão ou outra, tá? Mas que ela é composta na ausência de pai e de mãe, né? O próprio termo no português, o anaparental, o ana ali está dizendo Sempre. não.
Não É. existe parentes além daqueles que estão ali. Então, as famílias todas, que eu acho que deve ficar destacado nessa nossa primeira conversa aqui, nessa nossa primeira troca e ensinamento sobre o que é família na atualidade, é que cada uma vai ter a sua diversidade. E é dentro dessa diversidade que elas precisam ser respeitadas. Isso. E quando a gente fala da família eudemonista, a gente fala que a entidade familiar, ela não é tutelada para si, senão como instrumento de realização existencial a seus membros. Maravilhoso. É exatamente isso. A gente busca se desenvolver. É o desenvolvimento de cada um, de cada membro da família, né? Todos estão ali com aquele objetivo de serem felizes. E o direito está para garantir também, tá? Ele não vai conseguir te dar toda a felicidade, mas o Estado, né, através do direito, se você tem uma questão que não está sendo resolvida de forma tão espontânea assim nessas relações familiares, busque através do direito, que seja reconhecido esse ponto que tenha sido contraditório ou que tenha sido negado ou que você não tenha reconhecimento através da lei, da letra fria da lei, mas que nas entrelinhas do direito você pode ter esse reconhecimento através do judiciário, justamente por esse desenvolvimento de cada membro familiar e toda a igualdade que é trazida aí nessa concepção que nós temos atual, que é chamada uma concepção constitucionalista do que é família. E por que a gente fala, Mariana, de uma concepção constitucional de família? Por que a família na atualidade, né, a gente fala, ela tem que ser vista sob uma concepção constitucional? Porque não basta mais a gente também denominar a família como aquela relação, né, que nós temos. Vamos trazer isso também posteriormente, as teorias que existem na doutrina, dos tipos de família que existem, né? Até porque quando a gente for falar de casamento, nós sabemos que tem as teorias que consideram o casamento como contrato, outras que consideram como instituição, Negócio e também jurídico. como negócio jurídico, ou a teoria mista eclética, que fala que o casamento, na sua formação, ele é um contrato, mas ele é uma instituição. Mas se nós formos pensar pelo lado constitucional e tentar definir o que é família, tá? A gente consegue, então, interpretar os dispositivos de lei ao lado dos princípios que nós estamos tratando aqui e não considerar somente aquelas que são resultados do casamento e de entidades familiares reconhecidas pela lei, não somente, então, do casamento, não somente da união estável, mas sobre entidades já diferenciadas que existem, que sempre existiram, na verdade, mas nunca foram garantidas pelo direito, que são as que você falou, né? A monoparental, anaparental, o demonista, e assim vai. Sabe por que eu falo assim vai? Vão surgir várias espécies de família. Já existem várias. E sabe o que eu penso? Eu penso que nós não podemos mais pôr nome. Tem que falar família. Família é família. Não precisar, eu acho legal, eu penso que deve chegar num ponto, e isso é uma evolução do direito, em que eu não preciso estar aqui explicando ou ensinando para alguém, ou trocando ideias sobre conceitos, o que é família monoparental, o que é família anaparental, o que é uma família octogenética, o que é uma família decorrente do casamento, da união estável. É família. Então, são as relações com base na solidariedade familiar, que tem os direitos entre essas pessoas. E afeto. E afeto, que justificam as questões jurídicas dali decorrentes, tais como alimentos, tais como direitos sucessórios e todas as outras questões. Guarda, cuidado, porque as relações familiares trazem cuidado, e a falta do cuidado, quando esse cuidado é inadimplido,
é que geram as ações judiciais, é que geram as ações de alimentos, é que geram os direitos de convivência, é que geram no divórcio a divisão do patrimônio ou o pedido de alimento entre os cônjuges. Por que não? E tudo baseado nos princípios. Então, nesse momento, a gente ainda precisa definir a família por nomes. Mas isso é uma evolução também da sociedade. Quem sabe ali no futuro você vai colocar lá na sua petição inicial, ou na sua contestação, ou no seu recurso, que daquela relação familiar eu já escrevo assim. Depois eu tenho que colocar, conforme documento anexo, ou seja, um casamento, ou declaração da existência da união estável, ou um comprovante, que a gente já falou de produção de provas, né, inclusive, em determinado momento, de que aquilo é uma família, porque está lá, existe a solidariedade familiar, moram juntos, etc. e tal. Mas eu acho que não deveria ser preciso, no futuro aí, que eu espero que não seja tão distante, a gente precisar ficar conceituando a família da qual você está pedindo um direito, né? Tem que demonstrar que tem esses laços de afeto? Tem que demonstrar que a intenção é formar família? Sim, eu não estou dizendo isso, porque senão todo mundo vai poder, né, pedir direito em relação a outras pessoas que moram juntos por alguma outra razão. Sim, no precedente, inclusive, que fala sobre a dupla maternidade, o que consta lá é que no primeiro grau não foi, né, concedida a essas duas mães para entrarem na certidão da criança que foi gestada por inseminação, e depois no segundo grau que foi constatado e que está escrito lá que foi comprovada a afetividade e essa relação entre as duas mães e a criança, que no caso foi depois do nascimento, que hoje a gente pode pedir essa dupla maternidade até mesmo antes do nascimento, mas tudo, por enquanto, judicialmente, né, na inseminação caseira. E tá aí, só para encerrar aqui, que a gente falou hoje dos princípios do direito de família, o direito de família é um direito muito complexo, apesar de terem pessoas que acham que é uma coisa fácil, né? Ah, eu advogo em todas as áreas e o direito de família, nossa, é fácil. Não é fácil, a gente ter que criar teses e pensar em tudo que está ali em volta, né? Numa relação ali que eu vou dizer assim, sistêmica que eu falo, pegar todos os sistemas de uma família, tudo ali. E a gente pensar de forma ampla, a gente envolve aí princípios, envolve as jurisprudências, as entrelinhas, as leis e tudo. E para encerrar, eu quero deixar só uma pergunta aqui para a gente pensar, para pensar em casa, os membros pensarem. No direito de família, eu posso utilizar de prova ilícita? E isso a gente utiliza até de princípios para analisar a prova ilícita no direito de família. Um deles eu vou falar aqui é o da ponderação, mas vou deixar essa questão para os membros depois responderem para a gente se nós podemos utilizar de prova ilícita no direito de família. Bom, como eu falei ali naquele início, que nós falaríamos, né, de uma parte conceitual, nomearíamos alguns princípios e algumas formas de família, né, alguns nomes dados aí a essas famílias, eu acho que é muito legal aqui a gente fechar essa questão dizendo mais uma vez dessa evolução da sociedade, que é constante, que não vai cessar, que não vai parar. Então, se todas as vezes nós precisarmos nomearmos uma família, vai ser legislação necessária atrás de legislação. O direito não dá conta. Então, a gente precisa da prática. E quando eu falo isso, Mariana, em sala de aula, eu falo muito isso para os meus alunos no seguinte sentido, eu uso realmente esse termo. É uma nova roupagem axiológica do direito de família. Quando a gente fala de roupagem axiológica, a gente está falando de quê? De valores, de princípios. Então, o direito de família, ele não é mais a legislação somente. Se nós dependermos da evolução legislativa, né, sobre letra de lei, nós ficaremos com todos os casos possíveis parados em cima da mesa. Sabe o que são casos possíveis parados em cima da mesa? São direitos dos seus clientes, que são cidadãos,
estão deixados para trás, sem apreciação. Então, se nós não criarmos tese, se nós não nos utilizarmos dos princípios e dos novos modelos de família, sejam elas aquela primeira pergunta do membro da poliafetiva, seja pelo receio de falar que a afetividade é um princípio que não está previsto de forma escrita, mas que ele existe, porque além de um princípio, ele é um valor, nós vamos ficar parados no tempo. E o direito das pessoas não vão ser garantidos. Exatamente. Então, bora estudar bastante, né? Para estudar, praticar. Tem outra forma? Eu não conheço. Não tem. Não tem. A gente tem que conhecer, né? Ter o conhecimento desses princípios. Eu desconheço. Eu acordo e durmo estudando os meus casos. Exatamente. É isso aí. Então, eu espero que todos tenham, pelo menos, pego um pouquinho dessa experiência com princípios para utilizar aí na prática, porque apesar de princípios a gente pensar em teoria, o princípio também é prática. Exatamente. Então, assim, eu tô aqui super entusiasmada, como eu falei para vocês no início, com essa temporada que trata de família. E Mariana, fala aí, finaliza essa aula, esse ensinamento, essa troca de hoje, né? Falando para os membros o quê? Se vocês... os membros já vão ter acesso a essa temporada. E se você, que ainda não é membro, quiser assistir a esse episódio completo, acesse o nosso site idfp.com.br e seja membro do plano anual e tenha acesso, além dos podcasts, a workshops, estudos de caso, grupo de estudos e muito mais. Banco de petições. Gente, é muito legal essa troca que a gente tem nesse time do IDFP. É isso. Que é um time a ser brindado, muito feliz com tudo isso. Até mais. Esperamos vocês.